tarde a todos. Na alegria de ouvir tantos elogios imerecidos, mas muito gostosos de ouvir, até eu posso me convencer e perder minha encarnação, tudo bem. E começamos na outra, com problemas auditivos, para não ter perigo de errar. Atualidade, insuperabilidade dos ensinamentos do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, que veio nos ensinar a segui-lo, que veio nos convidar a segui-lo, que veio nos conscientizar de quão grandes somos, dignos, especiais e capazes de nos transformarmos e transformar o mundo para melhor. Mas hoje, no século XXI, encontramos as informações dadas pelo Mestre de Nazaré na ciência. No tempo e no espaço, vários mestres por ele enviados e outros que vieram por conta própria trouxeram os mesmos conceitos. Ele exemplificou. A grande diferença entre Jesus e outros grandes mestres foi o exemplo, a coragem. O convite foi sempre a ter confiança em nós mesmos, a ter fé, a nos lembrarmos que não somos indivíduos de carne, a nos lembrarmos da importância dessa encarnação, mas a nos lembrarmos também que apenas uma entre centenas de encarnações que visam apenas nos tornarem felizes, alegres, bem-humorados, eficientes, capazes de se curarem e de auxiliarem o próximo na sua cura. Como Jesus nos apresentou a nós mesmos? Porque viemos dos séculos perdidos na ignorância, porque enfrentávamos tantas dificuldades no mundo exterior e criávamos tantas dificuldades no nosso mundo interior, que começamos a nos julgar indignos. Confundimos tanto as coisas que até convencionamos que éramos filhos do pecado e da dor. José Herculano Pires nos convida a prestar atenção no Mestre de Nazaré, que disse: sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Mas onde a ciência convencional diz isso? Quando vemos as ultrassonografias do cérebro hoje em dia, vemos que somos luzes até no ponto de vista físico, que o nosso cérebro se acende formando fontes luminosas, e na medida em que compreendermos melhor o funcionamento desse instrumento de trabalho magnífico, veremos que somos pensamento e vontade, que construímos o nosso corpo físico e que o nosso corpo físico também é feito de luzes minúsculas e de grandes luzes, apesar de ainda não termos desenvolvido a nossa luz espiritual, apesar de ainda sermos tão grandes e tão pequenos, tão fortes e tão frágeis, mas somos deuses e luzes, morais e inteligências do universo. Somos o sal da terra e somos convidá-las a salgá-la e não a pagar dívidas. Porque eu digo sempre, Deus não é um agiota, Deus não é um banqueiro que visa enriquecer. Deus é o Pai precioso da parábola do filho pródigo, que nos compreende na nossa fragilidade, que, como diz Herculano em Concepção Existencial de Deus, não nos julga no aqui ou no além. Nós é que, tendo em nós a marca de Deus, nos julgamos. Exigimos de nós um comportamento adequado. Sois deuses e sois luzes. Parapsicologia, Universidade de Kirov, na Rússia, ex-materialistas. As câmaras Kirlian revelaram que somos realmente luzes, que o nosso corpo energético, descoberto por parapsicólogos, biólogos russos, correspondente ao nosso perispírito tão bem apresentado por Kardec, esse instrumento de trabalho mais perfeito que o corpo físico emite feixes luminosos.
que permitem os fenômenos mediúnicos e os fenômenos parapsicológicos, considerando paranormalidade a nossa potência interior, a nossa força interior, a nossa capacidade de agirmos através de emissões mentais que causam emissões ectoplásmicas sobre o nosso corpo físico, sobre o próximo à nossa volta. Somos luzes na medida em que aprendemos a amar o próximo, na medida em que desenvolvemos a humildade num processo dialético de compreender que sozinhos somos muito pequenos, mas que inseridos como células tronco na nossa sociedade, brilhamos intensamente. O convite de Jesus é o brilho interior, a capacidade de amar e de transformar a nossa terra num momento de crise, sim, mas toda crise anuncia uma cura maior. Toda crise anuncia uma transição que vai se expressar no mundo de justiça e de amor. Mas o mestre de Nazaré falou ainda mais, informações preciosas que aparecem nos jornais, nos livros do século 21. Quando Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a já cometeu adultério, disse uma verdade científica. Durante muito tempo achávamos que era uma verdade religiosa apenas. E surgiu até no meio espírita, surgiram grupos que queriam tirar Jesus, porque disse: ele faz aflorar a alienação, ele aliena o homem. Ignorância cultural, ignorância doutrinária. Aquele que olhar para a mulher já cometeu adultério. Grupo de cientistas, Dr. Marzenic, Dr. Paul Bairrita, educadora Bárbara Young, Dr. Norman Dodd, Dr. Oliver Sacks e tantos outros, Dr. Glendon, Dr. Oliver Sacks nos livros do antropólogo em Marte, o homem que confundiu sua mulher com um chapéu. Dr. Glendon, o dia eu conto essa história. Dr. Glendon, como ensinar uma criança a ler. E esse grupo de cientistas vários premiados trazem esse livro ímpar, O Cérebro que se Transforma. E dizem: o pensamento molda o cérebro, o pensamento transforma o cérebro. Uma pessoa que teve um AVC grave, o Sr. Pedro narra uma história no livro, agindo sobre o corpo físico através de exercícios físicos e tendo um bom humor extraordinário, uma fé nele mesmo e uma fé em Deus, uma confiança no seu filho que intuitivamente criava exercícios, consegue se recuperar, tanto que casa de novo, era viúvo, vive mais 8 anos e morre escalando montanhas. O nosso pensamento constrói. Eles só não explicam, esse grupo de cientistas incríveis, de onde vem o pensamento. Como o querido Freud, o magnífico e materialista Freud, que diz: o nosso inconsciente é riquíssimo, mas não explica de onde vem o inconsciente. Como se forma o inconsciente, eles dizem: o pensamento modifica o cérebro. Um indivíduo de 100 anos pode fazer com que seu cérebro permaneça jovem, estimulando, tendo bom humor, evitando pensamentos obsessivos, palavras do grupo de cientistas, que exigem uma mudança de foco. Mas Jesus disse isso: se está para uma mulher cobiçando, muda o foco. Lê um livro bom, põe uma boa música. E várias experiências mostram. Roger Dodime, bem antes desse livro, escreveu em Parapsicologia aquela história clássica dos ratos, nos quais fizeram feridas e outros ratos também com feridas. O primeiro grupo foi distribuído a um grupo de pesquisadores que deveriam vibrar: cura a ferida, sara a ferida. Parecia coisa de louco, mas não era. Hoje nada é coisa de louco. A física quântica apresenta milagres maiores do que o espiritismo. A medicina apresenta coisas incríveis.
maravilhosas, magníficas. O mundo está se abrindo, o nosso horizonte se dilata. Ao mesmo tempo em que a dor muitas vezes impera na terra, as luzes trabalham por inundar nossa terra, e faz parte da nossa tarefa contribuirmos, através de bons pensamentos, para esta mudança de teor mental. Não leiam muita notícia sobre política. Mudem o foco para auxílio aos necessitados. Roger Dodin. Os pesquisadores que agiam sobre as feridas verificaram que em poucos dias os ratos estavam com as feridas cicatrizadas. Os ratos que somente recebiam alimento e água tiveram as feridas até infectadas. As experiências são várias. Nesse livro do cérebro contam as experiências com pianistas, e hoje a nossa pianista foi maravilhosa. Obrigada. Um grupo de pianistas foi convidado a tocar literalmente piano. Fizeram ultrassonografia do cérebro e verificaram que a região responsável pela música formava uma verdadeira fonte luminosa. Somos deuses, somos luzes. Uma semana depois, fizeram novamente uma experiência mais diferente. Os pianistas deviam cruzar os braços, fechar os olhos e tocar em piano apenas na imaginação, no pensamento. E a região responsável pela luz novamente se acendeu. O nosso pensamento provoca com 99% de intensidade o mesmo resultado do tocar literalmente com as mãos. Viram também um campeão de xadrez que foi preso na Rússia. Isso acontece fácil lá. Discordou do regime e já está preso. Ele ficou 2 anos numa cela escura sozinho. Todos diziam: acabou, campeão, vai custar para ele se recuperar. Quando ele saiu, um mês depois ele foi novamente campeão. Os cientistas foram entrevistá-lo. Como você conseguiu? Ele disse: sozinho na minha cela, mal alimentado e com frio, eu me imaginava jogando xadrez com um amigo. E fiz disco sem pedra, sem tabuleiro, sem nada, pela imaginação. E fiz jogadas que eu pensava impossíveis. E eu agora só estou usando aquilo que aprendi com a minha imaginação. Imaginemos o contrário, uma imaginação voltada para as sombras, para problemas vários, e os problemas surgirão. Jesus deu informação corretíssima. O que pensamos forma-se ao nosso redor. Ai daqueles que se acostumam a pensar mal. Porque o querido Jung tem um livro lindo de Jung agora, O Curador Ferido de Almas, onde ele fala sobre coisas preciosas, eu falarei daqui a pouco. Ai daquele que não sabe construir o céu em seu interior. Kardec, discípulo fiel de Jesus, o céu e o inferno. O céu e o inferno não existem, são só estados de espírito. Estão onde o colocamos. E o espiritismo, os conceitos com Buda, Sócrates, Platão, sacerdotes druidas, monges tibetanos visam fazer com que consigamos colocar o céu, a alegria, a fé em nós mesmos, a fé em Deus em nosso interior, e com que aprendamos a vibrar em conjunto, como se faz nas verdadeiras assembleias religiosas, como diz Kardec na Revista Espírita, a vibrarmos por nós mesmos e pelo nosso próximo. Sentimos a importância do pensamento aqui nessa casa de amor. Sentimos ao abraçar aqueles que amamos e que nos amam. E este é o convite de Jesus de Nazaré, para fazermos da terra um só rebanho, um só pastor, independente de rótulos vários e efêmeros. Jesus ainda, chega um senhor e diz: Senhor,
tem compaixão do meu filho, que é lunático, que ora cai no fogo e ora cai na água. E seus discípulos não conseguiram curá-lo. E Jesus disse: não conseguiram curá-lo por causa da sua pouca fé. Porque, na verdade, se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada será impossível. Nesse livro sobre o cérebro, vem a história de uma moça que tinha quedas constantes e nenhum médico conseguia curá-la. O problema começou com uma infecção no ouvido e antibióticos fortes provocaram desequilíbrio no sentido do equilíbrio, no vestibular. O Dr. Paul Barrito, o filho daquele senhor Pedro, que aprendeu com o pai a ter fé, que era um hippie, até o pai conseguir a própria cura, ele voltou para a escola de medicina e até hoje ele é meio hippie, mas consegue curas incríveis, como o Dr. Oliver Sacks, porque eles transcendem a medicina do seu tempo e penetram na medicina da espiritualidade, da psicanálise, da psiquiatria no mais alto grau. O Dr. Paul Barrita construiu um capacete especial com um pedaço de plástico utilizando um nervo da língua. Ele que sabe a loucura que ele fez, mas deu certo. E na medida em que ele aumentava o uso do capacete, a queda da moça foi diminuindo, até que ela ficou, depois de uns 8 meses, curada. Se tiverdes fé, e o cientista tem fé, Herculano nos lembra que o cientista tem fé nas leis inteligentes que regem a Terra, senão ele não ousaria fazer seus experimentos. O cientista sabe que se fugir a essas leis, ele fracassa. E o senhor Paul Barrita, que eu não sei se tem religião, é meio tabu entre os cientistas falar em religião, mas conseguiu curar esta moça e muitas outras pessoas, criando um instituto para a cura de pessoas com dificuldades, bem como fez o Dr. Sacks, que tem todo um método próprio de conseguir cura. E nesse livro lindo, O Curador Ferido de Almas, o nosso querido Jung, discípulo e depois briga e discute com Freud, que é materialista, e Jung espiritualista, ele diz: só podemos curar o outro se também formos feridos, curadores feridos. Só entendemos a dificuldade do outro baseados em nossas dificuldades. A sabedoria de Deus permitiu que, através das várias encarnações, pudéssemos nos especializar, cada um dentro das suas potencialidades, para conseguir a cura do outro. Muitos feridos, todos marcados por experiências desagradáveis de outras encarnações, mas todos se curando e se iluminando com experiências agradáveis desta encarnação. Mas diz Jung, não podemos esquecer que temos um alto grau de religiosidade. E todo aquele que esquece esse grau de religiosidade e não o desenvolve, entra em problemas vários. Depressões, cansaço, desânimo. Freud estuda desde a cultura primitiva. Traz a religiosidade dos vários povos. Ainda traz desenhos. E nos traz a conscientização belíssima do arquétipo coletivo, o código do inconsciente de Jung, que faz com que carreguemos em nós as experiências milenares a nível coletivo, dentro das várias civilizações pelas quais passamos, mas trazemos ainda dentro de nós o arquétipo individual. Herdeiros dos séculos, como diria André Luiz, mas herdeiros de nós mesmos. Trazemos o código no nosso inconsciente, nesse arquivo do corpo físico, que é apenas reflexo do nosso arquivo espiritual muito maior. E cada um tem que se curar, tem que fazer um trabalho. Jung diz: podemos auxiliar o outro a conseguir a ter
solução para a sua cura, mas na realidade cada um tem que se curar, tem que dar o seu esforço, tem que mudar de foco, como diz o Dr. Norman Doidge, tem que mudar até de maneira de se ver e de ver o próximo. E isso muitas vezes requer o auxílio dos especialistas, psiquiatras, neurologistas, médicos vários, que podem auxiliar o indivíduo frágil a encontrar pontos de força, de equilíbrio em seu interior para libertar-se dos problemas vários que nos acompanham muitas vezes em várias encarnações. O curador ferido de almas, ele mesmo diz que tinha grandes sombras interiores e revela isso em sua vida pessoal. O problema da vida pessoal é dele, mas está lá no livro, então fiquei sabendo. Revela, mas mostra uma grandeza fazendo o que Bezerra de Menezes nos aconselha no livro Chico Bezerra e Você, na psicografia de Chico Xavier. Devemos fazer das nossas dores, eu diria das nossas fragilidades, das nossas sombras interiores que todos possuímos, plataforma para a nossa cura e para o auxílio aos mais necessitados. Este é o convite de Jesus. Convencionamos que era convite ao sofrimento e ficamos felizes. Eu vou sofrer e pronto. O que é isso? O convite à ação, à mudança, à atuação sobre nós mesmos feridos e sobre a sociedade à nossa volta, que nunca como agora, nessa hora de transição e libertação, requer o auxílio dos conceitos milenares que produzem um verdadeiro renascimento em nós mesmos. Cuidar do corpo e do espírito, auxílio dos especialistas alegoricamente do horizontal, mas no religare proporcionado por essa faceta da síntese do processo do conhecimento que convencionamos chamar de religião, mas que também é ciência, que é filosofia e que traz em si as artes. O convite da doutrina espírita é a libertação. Jesus disse ainda: deixai os mortos enterrarem seus mortos. E Paulo disse: levanta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e torna a caminhar. A morte não existe. Elizabeth Rosa, através das suas várias experiências, e vários cientistas hoje dizem: existe uma dilatação de consciência. Existe algo que no momento em que o indivíduo está lá, num estado crítico, consegue fazer com que ele enxergue o tratamento de que há algo. Se a morte não existe, que mortos são esses? Quantas vezes estamos deitados entre os mortos, incapazes de agir num sentido de luz? Levanta-te dentre os mortos, diz Paulo, mortos na corrupção, mortos no egoísmo, mortos na vaidade, mortos na incompreensão de que estamos mergulhados num universo magnífico, peças importantes de uma humanidade gloriosa, mas por enquanto crianças pequenas, fetos no desenvolvimento da razão, que precisam fazer um esforço para conseguirem aprender os conceitos trabalhados através dos milênios por vários mestres e por nós mesmos através de experiências agradáveis ou não. Método educacional, como todo processo educacional, que requer do educando um esforço que muitos chamam de dor, mas que é apenas esforço evolutivo, esforço de libertação, porque nos esquecemos de que também para aprender a ler, escrever, dirigir, nadar, precisamos nos esforçar. Então não dizemos que estávamos sofrendo, dizíamos apenas que estávamos nos esforçando para conseguir fazer algo que muito nos agradaria. Novamente somos convocados a esse esforço, mas agora mais consciente, agora mais capazes de analisar nossas possibilidades e de, através do religare,
da nossa interexistência, porque nos expressamos no mundo físico, no mundo espiritual, em dimensões outras, como diz a física quântica, por nós desconhecida, recebermos essa enxertia divina e encontrarmos os caminhos da alegria, do bom humor, da cura do corpo físico, da cura do corpo espiritual, da cura do nosso pensamento com maior tranquilidade, unidos, de mãos dadas, como os neurônios do nosso corpo físico, que sozinho nada consegue, que isolados são inúteis. Assim também é a nossa história. Viemos de eras milenares, diz Augusto dos Anjos, dos vírus, bactérias, protozoários. Eu diria, viemos num crescendo, a caminho da luz, desenvolvendo luzes interiores, aprendendo a emitir de nós mesmos pensamentos luminosos, principalmente nas horas de crise, principalmente nas horas do teste da dificuldade, porque viver sorrindo quando tudo está bom é muito fácil, mas nós podemos criar nosso bem-estar, nosso céu interior, nossa alegria de viver, nossa capacidade de vencer e nossa coragem para suportar lições preciosas e difíceis às horas necessárias. Gostaríamos, como diz dizer um amigo meu, uma samambaia mergulhada num regato. Eu não gostaria. É preciso viver, é preciso sentir a dor e a alegria, é preciso se emocionar. Elizabeth Roudinesco diz, a grande psicanalista, estão amordaçando os indivíduos, estão adormecendo, estão impedindo experiências preciosas através de remédios que dopam e que impedem a sensação. Não, precisamos viver, sentir, crescer, porque quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormecido, diz o poeta, quem não sentiu o sopro da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu. Queremos viver. Você lembra o nome desse poeta? Lindo, né? Que Deus o ilumine. Sobre a reencarnação, Jesus diz, mas é preciso nascer de novo. E o problema é tão complicado que nós convencionamos que precisávamos nascer para pagar dívidas. Que coisa mesquinha! Como diminuímos uma luz enorme numa vela escura? Não, é preciso, precisamos de várias vidas para desenvolver luzes interiores. Eu, na outra vida, vou desenvolver bem o canto e a música. Quero tocar piano como você, querida. Que bom que temos várias vidas. Que triste se ficássemos embotados como nessa encarnação, e que já estamos muito melhores. Mas que maravilha irmos nos desenvolvendo, crescendo, desenvolvendo a telepatia, a possibilidade de cura. E não precisa ser espírito puro. Bárbara Ivanova, a grande russa, que diz, eu não sou religiosa, não quero saber de religião, eu creio em Deus, ela realiza curas, ensina a curar através da imposição de mãos. Não faz gestos complicados, convencionamos até que o passe devia ser um balé, dizer obsessão, passe, doutrinação. E ficamos tão preocupados com o balé que esquecemos de vibrar amor. Bárbara, que não é espírita, diz, basta impor as mãos, se ligar ao cósmico e vibrar, que conseguimos curar verrugas, diminuir, como fizeram os pesquisadores dos ratos, as feridas. Somos reencarnados, continuaremos reencarnando, reencontrando amigos, fazendo novos amigos, dilatando a nossa família espiritual e a nossa família biológica, mas sobretudo nos fortificando. A coragem de Jesus é magnífica. Eu não vejo esses filmes em que ele sofre, porque ele não está mais ali.
Jesus sempre brilhou. Ele passou por aquela experiência para nos exemplificar a coragem. A coragem necessária nas horas difíceis. Não adianta numa hora de crise que existe no mundo em desenvolvimento, quem não gostar do processo educacional da Terra, que evolua bem, que vai, ou a Terra vai evoluir, enquanto a Terra não evolui, pode ir para um outro lugar melhor. Agora tem que evoluir. Nós não queremos nos esforçar e queremos ser campeões de natação, sem nem chegarmos numa piscina. Assim não dá. Então, o convite e a alegria. E Nicodemos, o grande sábio, o homem honesto, maravilhoso, não entendeu Jesus. Como posso eu nascer de novo? Devo entrar na barriga de minha mãe? E um grande número de pessoas, apesar de mais da metade do planeta acreditar na reencarnação, não consegue. É uma impossibilidade de sentimento intelectual de compreender mal e mal, como nós compreendemos a reencarnação, como fonte de luz e de libertação. Mas é ainda em Kirov, na Rússia, os materialistas, que chegam experiências importantes sobre reencarnação com o nome de memória extracerebral, onde eles reconhecem que as pessoas mergulham em experiências diferentes. Uma senhora, acho que da Inglaterra, escreveu um livro Minha Vida Além da Vida, que foi filmado. Ela não é religiosa, ela não é espírita, mas ela passou, aliás, não é o espiritismo que inventou a reencarnação, é de todos os tempos. E professores universitários como Ian Stevenson e Banerjee escrevem as experiências da reencarnação, contando, apresentando dados científicos. E o Dr. Hernani Guimarães, no setor de reencarnação, brilha intensamente. Que ele, com aquela secretária japonesa, fazem experiências que deixam, sem sombra de dúvida, a compreensão de que somos reencarnados. De que trazemos, como diz Kardec, o mestre de Lyon, que trazemos experiências de outra vida. Que não poderíamos ter sido criados agora e sermos tão diferentes. Cada um tem tendências, personalidade, modo de pensar, ou como diz Diolindo Amorim, num livro lindo sobre o inconsciente de Freud, mas o meu avô tinha uma garagem riquíssima, com poltronas, com quadros. É claro, meu avô colocou as coisas na garagem. Agora, Freud fala sobre o nosso inconsciente mais rico do que o consciente, mas não explica de onde tiramos tanta riqueza dentro do espiritismo e dentro do pensamento dos indianos, dos africanos, de mais da metade do povo da Terra. Compreendemos que as informações, o código do inconsciente, o arquétipo coletivo individual, trazemos de experiências vividas através de várias encarnações. Quando Jesus falava, pareceria heresia científica. Todas as informações de Jesus, agora, à luz da ciência atual no século XXI, ganham maior intensidade, veracidade, e exige uma reverência a este grande pensador, a este grande filósofo, sociólogo, psicólogo, Jesus de Nazaré, o nosso irmão mais velho. Mas por que tanta dificuldade em compreender as coisas? Se a verdade nos acompanha de todos os tempos, se recebemos, somos enxertados, como lembra André Luiz, por entidades mais velhas, se temos ao nosso lado o nosso anjo da guarda emitindo bons pensamentos, por que custamos tanto e se ainda somos trabalhados durante as horas de sono? Se desejarmos, existem cursos maravilhosos. Eu estou sempre pedindo algum cursinho, eles deixam eu fazer lá. Eu não lembro, mas está lá, está indo na gavetinha do inconsciente. Por que essa dificuldade em compreender o Consolador prometido, que quase transformamos no terrível acusador? Ameaçamos até com o inferno, ó, um grau inferior. E tem outro dia uma senhora falava para mim: ai, se eu ficar do lado de lá num lugar escuro eu já estou feliz.
Outra falou, ah, você brinca com isso? Do lado de lá você vai ter que passar pano no chão. Eu falei, para, tem aspirador. O que é isso? Tem a força do pensamento. Se quiser eu passo um aspirador. Mas lá não existe escravidão. Em que mundo vocês vão parar? Vocês vão voltar para otimismo, alegria, fé em nós mesmos, fé em Deus, nosso Pai. O futuro é de luzes e o presente é maravilhoso. Não pensam que eu não tive experiências difíceis. Felizmente as tive. Senão, não seria homem, seria espectro de homem. Todos os ensinamentos de Jesus vêm nesse teor de libertação. Dificilmente compreendidos, porque lembra José Herculano Pires. Temos a clausura do corpo físico. E mantamos-nos no corpo físico. Durante muito tempo adoramos o corpo físico e utilizamos cada vez que reencarnamos o corpo físico como ratinhos malucos de laboratório apenas para a procura de prazer. Mentes brilhantes, jovens, maravilhosas se perdem nos descaminhos vários da sensualidade da terra. Se perdem, mas se encontram. Porque se saturam dessa dificuldade, desse prazer muito efêmero que depois provoca dor. E uma das formas de aprendizagem é essa, a mesma utilizada na aprendizagem da matemática, da redação. Errando se aprende. A volta, a repetição, o reforço escolar, a dor que faz com que a clausura do corpo se abra. Enclausuramos-nos se não prestarmos atenção mais no corpo. A maioria é muito jovem. Eu e a Maria Pia entendemos isso. Enclausuramos-nos no corpo físico se não prestarmos atenção quando ficamos muito idosos. Porque aí também às vezes vamos nos prender num mal-estar, numa dor. Aí muda o foco, diz o Dr. Norman Doide. Muda o foco, diz Jung. Esforce-se. Esqueça, coloca a dorzinha, o mal-estar no bolso e torna a caminhar. Levanta-te dentre os mortos, diz Paulo. Levanta os joelhos cansados, os braços desconjuntados e torna a caminhar. Lembre-se, eu sou espírito, não sou um corpo físico. Embora dependa no mundo físico desse corpo que muitas vezes me incomoda, eu posso controlá-lo melhor. E nessa hora eu lembro da Zuila, uma amiga da minha mãe, que há 30 anos atrás foi operada, esvaziaram quase a Zuila. E ela, falaram, vai morrer daqui a 6 meses. E o marido deixou diário, porque ele tinha outra para ela ver e morrer logo. E ela leu o diário e falou para ele, eu não vou morrer logo. Eu vou criar minha filha e vou ver minha neta. E realizou o que ela desejava. Andava com um salto altíssimo, pintadinha cinza, porque o corpo não absorvia alimento. Viajou, a filha casou com um embaixador, viajou para o Japão, viajava para o mundo sorrindo. Dominava o corpo físico. É claro que ela devia sentir mal-estar, mas quem a olhava via a alegria de viver, a felicidade de estar com a filha e com a neta, a compreensão de que aquela dificuldade era apenas um pontinho escuro numa jornada linda, numa estrada iluminada pelo sol do amor de Deus, que nos ama e nos criou para a felicidade, que nos criou para aprendermos a dominar nossas emoções e nosso corpo físico. Co-criadores de Deus. Vocês já viram que título lindo? Não é fulano, ciclano, olha os títulos universitários, olha o saldo bancário, olha o carro, oh, meu Deus, tolice. Somos co-criadores de Deus, somos convocados a auxiliar na criação, começando os nossos exercícios sobre nós mesmos, sobre os nossos queridos, no nosso lar e sobre a nossa comunidade espírita. O convite é alegria, a utilização da força do nosso pensamento, a utilizar sim a clausura do corpo físico, como lembra Herculano, para a reflexão, para a disciplina. O povo comenta, nascemos sozinhos e desencarnamos sozinhos, relativamente,
porque sempre existe um exército de luzes, ou para quem preferir, de sombras acompanhando. Cada um caminha com quem desejar. Mas no corpo físico, muitas vezes, existe a solidão do corpo físico. Mas o nosso pensamento provoca uma dilatação no perispírito e uma ligação telepática com as mentes semelhantes às nossas. Se não está gostando das suas ligações telepáticas, passe numa orientação da Casa Espírita para pegar um endereço melhor. O correio da Casa Espírita dá endereços melhores, tratamento espiritual, porque, como diz Jung, temos que curar as nossas almas, temos que nos libertar do ranço de sombras, temos que fazer exercícios espirituais tão importantes como os exercícios físicos para nos tornarmos fortes, como Jesus nos exemplificou. Que o Mestre dos Mestres, nosso irmão mais velho, receba a nossa gratidão e o nosso amor, e que possamos compreender a cada dia a grandeza desse Espírito e a grandeza dos conceitos milenares que estão apresentados numa bandeja de luzes através dos livros básicos do nosso irmão Mestre de Allan Kardec. Obrigada.